Graça e paz, queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nesta noite para falar do amor de Cristo e celebrar o Senhor com júbilo, porque nós temos esta oportunidade de celebrarmos ao Senhor com júbilo e servir ao Senhor com alegria. Hoje queremos falar a respeito do Salmo de número 100. Vamos ler também os versículos 1, 2 e 3 do Salmo de número 113 e o Salmo de número 95, versículo 1, que diz assim o Salmo de número 100. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco no Salmo de número 100, depois o Salmo 95, 1 e o Salmo 113, de 1 a 3. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele em quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hino de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração, a sua fidelidade. O 95:1 diz: Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. 113, aleluia, louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, é tão maravilhoso quando nós temos a oportunidade de celebrar e ainda mais com júbilo ao Senhor. É tão bom quando nós temos a oportunidade de servir com alegria. É tão importante quando nós também temos o reconhecimento de saber que o Senhor é Deus. E também uma grande responsabilidade que temos diante dele, que é entrar por suas portas com ações de graça. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom e a sua misericórdia não tem fim, renovam-se a cada manhã. Então você está convidado nesta noite. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Queremos falar nesta noite sobre o tema: como devemos adorar a Deus. É claro que nós temos muitas formas de adorar a Deus, tá? Mas hoje em dia nós temos visto muitos debates sobre como nós devemos prestar um culto a Deus. É claro que nós fomos criados para cultuar a Deus, para celebrar o Senhor, para adorar o Senhor. Então isso é um fato incontestável de que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Mas há muitas formas de as pessoas quererem um culto. Uns querem um culto tradicional, outros preferem um culto contemporâneo, informal. Uns querem um estilo de adoração endereçado apenas à cabeça, sem qualquer emoção. Outros tendem para um culto mais emotivo, mais festivo, sem o concurso da razão também. Não importa a forma como ele vai cultuar. Mas para nós que somos filhos de Deus, o que importa é o que a palavra de Deus diz. O que a Bíblia nos ensina sobre esse momentoso assunto. O que é que ela nos ensina? Tá? Devemos adorar a Deus, irmãos, com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Fomos criados por Deus com razão, emoção e volição. Portanto,
todo o nosso ser precisa estar envolvido na adoração. O Salmo de número 100 nos ajuda a entender essa verdade. Queremos falar sobre 3 formas de adorarmos ao Senhor. A primeira, precisamos adorar a Deus com nossa mente. Em segundo lugar, com nossas emoções. E em terceiro lugar, nós devemos adorar a Deus com a nossa volição. Em primeiro lugar, precisamos adorar a Deus com a nossa mente. E o salmista fala nos versículos 3 e 5 da seguinte forma: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Observem aqui, irmãos, por que nós colocamos aqui em primeiro lugar os versículos 3 e 5. Por quê? A mente. Nós temos que primeiramente recordar, tá? Como o versículo 3 diz, sabei que o Senhor é Deus. Quando nós estivermos na presença do Senhor, adorando a Ele, nós precisamos trazer na nossa mente que Ele é Deus. Nós precisamos entender primeiramente que Ele é Deus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que foi Ele quem nos fez e dele somos. Então, isso nós precisamos entender, colocar na nossa mente. É por isso que nós precisamos adorar a Deus com a nossa mente, que venhamos adorar a Deus conscientes daquilo que estamos fazendo na sua presença. Nós precisamos lembrar de que foi Ele que nos criou, que Ele é Deus, aliás, que foi Ele quem nos fez, que dele nós somos e que nós somos o seu povo exclusivo e que nós somos também rebanho do seu pastoreio. Entender que nós somos um povo exclusivo de Deus e que ainda mais temos o privilégio de sermos pastoreados pelo próprio Deus, o nosso supremo pastor. A outra coisa que nós precisamos trazer à nossa mente quando estamos adorando, saber que o Senhor é bom, como diz o versículo, porque o Senhor é bom. E a outra coisa é que a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Ou seja, que Deus não muda. A misericórdia do Senhor renovam-se a cada manhã em nossas vidas, a cada instante, irmão. Se não fosse a misericórdia do Senhor se renovar, nós já teríamos sido consumidos. Mas a palavra de Deus nos diz que ela se renova a cada manhã em nossas vidas. Então nós precisamos entender estas coisas quando estamos diante do Senhor. Não podemos abandonar nossa mente no culto. Nós temos que ter a razão, saber por que nós estamos na presença do Senhor e por que nós estamos ali naquele momento e a forma como nós estamos lá. Devemos orar e cantar com a mente e também com o nosso espírito. Não podemos abandonar a nossa mente no culto. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 14, versículo 15, ele diz assim: que farei, pois? Ele faz uma pergunta, uma interrogação. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Precisamos entender que o ser divino a quem adoramos é o Senhor, o governador do universo, revestido de glória e majestade e que está entronizado acima dos querubins.
no texto em evidência, o salmista destaca a centralidade de Deus no culto ao enaltecer os seus atributos como bondade, misericórdia e fidelidade. Irmãos, ainda precisamos saber que Ele é o nosso Criador. Não viemos ao mundo por acaso. Não somos frutos de uma evolução de milhões e milhões de anos. Também não viemos dos simos, ou seja, dos macacos. Procedemos de Deus. Também precisamos saber que somos propriedades exclusivas de Deus, pois Ele não apenas nos criou, mas também nos redimiu. Ele tem duplo direito sobre nossas vidas. O primeiro direito é da criação. Ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança. Ele soprou em nós o fôlego de vida e nós passamos a ser alma vivente. E Ele nos fez para o louvor da sua glória. Então é por isso que o salmista chama aqui: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Porque é um dever que nós temos de adorar ao Senhor, irmãos, lembrando que Ele nos criou. E a outra coisa, o outro direito que Ele tem sobre nossas vidas é o direito da redenção. Ele morreu na cruz para nos salvar. Ele nos redimiu do pecado, da condenação eterna, do inferno. E nos deu vida e vida em abundância. Finalmente, precisamos saber que de entre todos os povos da terra, fomos escolhidos para sermos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Não podemos nos aproximar de Deus sem saber quem Ele é e o que nós somos nele e para Ele. Nós precisamos ter a consciência de que quando nós adorarmos o Senhor, a nossa mente tem que estar voltada para um propósito único de adorar ao Senhor, de celebrar ao Senhor, reconhecendo a vida, reconhecendo a redenção, reconhecendo os atributos de Deus, a fidelidade, a bondade e a misericórdia. Sem falar no amor do qual Ele deu a sua própria vida por nós. Em segundo lugar, precisamos adorar a Deus com as nossas emoções. Olha o que diz aqui o versículo 1 e 2 do Salmo de número 100, do qual nós estamos nos baseando. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Celebração, irmãos, é ato festivo e não funeral. Celebração é festa, celebração é alegria, celebração é regozijo, celebração é regozijar na presença do Senhor, alegrando-se pelos feitos que Ele tem realizado em nós e através de nós. O culto é um serviço que prestamos a Deus e a forma de fazê-lo é com alegria. Precisamos nos apresentar a Deus com cântico, ou seja, com hinos de louvores. O culto precisa ser vivo, entusiasmados e alegre. A emoção aqui, entretanto, não é uma emoção carnal. Ao contrário, decorre do entendimento de quem Deus é, do que Ele fez e faz por nós e de quem nós somos para Ele. Aqueles que meditam sobre a grandeza de Deus não podem comparecer diante dele sisudos e gelados. Aqueles que compreendem o amor de Deus, estampados na cruz de Cristo, não podem comparecer para a adoração, irmãos, secos
e áridos. A mente iluminada pela verdade desemboca em emoções santas. Luz na mente produz fogo no coração. Um culto onde os adoradores não compreendem a verdade gloriosa da majestade de Deus, nem se emocionam com o privilégio de ser amados, comprados e chamados para sermos ovelhas do seu pastoreio, não tem a marca do culto bíblico. Jesus nos ensinou a adorar a Deus em espírito e em verdade. Ou seja, o culto precisa ser bíblico, mas também de todo o coração. Conteúdo e forma precisam estar lado a lado. Precisamos ter a mente iluminada pela verdade das Escrituras e o coração aquecido pela graça de Deus. O culto precisa ser bíblico. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos ter aquela emoção de estarmos lá, como diz o texto, celebrar com júbilo. Nós temos que estar alegres, não frios, gelados, como se tivesse uma coisa mecânica. Nós precisamos sentir alegria e emoção na presença do Senhor. Em terceiro e último lugar, precisamos adorar a Deus com a nossa volição, com a nossa vontade. Os versículos 4 e 5 dizem assim: entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graça e bendizei-lhe o nome. Entrai por suas portas com ações de graças. Irmãos, no momento que compreendemos quem Deus é e quem nós somos nele, não podemos deixar de adorar a Ele ou adorá-lo. Adorar a Deus deixa de ser um compromisso pesado para ser um prazer deleitoso. Quando você sente que quando você tem vontade de fato de adorar o Senhor na beleza da sua santidade, aquilo não se torna mais um peso, mas se torna um prazer deleitoso. Entrar na presença do Senhor quando você tem vontade de estar ali na casa do Senhor. Entrar em seus átrios deixa de ser um compromisso denso para ser um privilégio indizível. Estar na casa de Deus deixa de ser um peso para ser uma bendita oportunidade para render graças, cantar hinos de louvores e bendizer o seu nome. Quando nossa mente é iluminada e quando nossas emoções são despertadas, então a nossa vontade é acionada para obedecermos a Deus e adorá-lo com tudo que somos e temos. Que tenhamos em Deus, irmãos, todo o nosso prazer na adoração, pois quanto mais nos deleitarmos nele, mais ele é glorificado em nós. Precisamos adorar a Deus com a nossa vontade. Queremos concluir neste momento esta mensagem dizendo o seguinte: devemos adorar a Deus com todo o nosso entendimento e de todo o nosso coração. Fomos criados por Deus com razão, emoção e volição.
Portanto, todo o nosso ser precisa estar envolvido na adoração ao nosso Deus. Que Ele nos abençoe e nos use cada dia mais para viver e adorar a Ele na beleza da sua santidade. Amém.